Em 2023, a bancada do União Brasil pode integrar a base governista. O governo Lula também pode ganhar outros nomes de peso. Quem traz a informação é a repórter Carolina Abelim. Transição de governo andando, sobre o comando, sobre a coordenação do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Agora também as atenções se voltam para futuras alianças, negociações em prol de governabilidade para o próximo governo. Em entrevista a um jornal aqui de São Paulo, hoje o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, disse que está disposto a sentar e conversar com o PT, que isso ainda não ocorreu, até porque ele está fora do país, mas que sim, está disposto a fazer parte da base aliada do governo. Disse também que certamente, nessa entrevista ele disse certamente não estará na oposição. Outro que falou sobre o tema hoje em entrevista a um veículo de comunicação foi o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ele que já foi era ministro de Dilma Rousseff. Kassab disse que sim, que também está disposto e que são grandes as chances do PSD integrar a base de apoio ao governo de Lula, mas colocou algumas condições para isso se concretizar, como a recondução do senador Rodrigo Pacheco, do PSD, à presidência do Senado, e também apoios a lideranças do PSD que foram eleitas e também outras que foram apoiadas pelo PSD, como é o caso de Tarcísio Gomes de Freitas, que é governador eleito aqui do estado de São Paulo, ele que é do Republicanos, mas teve apoio de Kassab aqui em São Paulo, e também ele citou outra liderança, Eduardo Paes, na cidade do Rio de Janeiro. São negociações que ainda não começaram, mas que serão muito importantes para a composição, então, da base aliada do próximo governo no Congresso. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan. Bom, para comentar as notícias do dia nesta sexta-feira, a gente recebe Amanda Klein, Roberto Mota. Mota, começo por você. Essas costuras para o ano que vem, inclusive alguns partidos que atualmente fazem parte da base do presidente Jair Bolsonaro, podem ir para o outro lado? Mota. Tudo bom. Bom dia, Adriana. Bom dia, Amanda. Bom dia, Tiago. Bom dia, nossa audiência. Peço perdão pela minha falta de educação, mas é tanta vontade de comentar as coisas, né? Olha, negociações sempre acontecem, negociações sempre vão acontecer, e essa turma que retorna ao poder agora vai ter que negociar muito. A primeira coisa que eles vão ter que fazer é entender as mudanças do mundo. Como eu sempre disse aqui, durante os últimos meses, me parece que vários desses políticos não entenderam agora que a banda toca um pouco diferente. Eles continuam achando que estão vivendo no mundo lá de 2002, 2003 ou até no mundo dos anos 1980. Uma das coisas que vai ter que ser considerada nessas negociações é o sentimento geral da população hoje no Brasil, que pelo menos com a maioria das pessoas que eu tenho contato, é muito ruim. Isso foi demonstrado nas manifestações dos últimos dias, que ao contrário do que muitos veículos de mídia disseram, não foi um ajuntamento de meia dúzia de pessoas. Muitas pessoas foram às ruas demonstrar insatisfação. Aqui no Rio de Janeiro, as manifestações aconteceram ontem também, debaixo de chuva, e a maioria das pessoas com quem eu tenho contato tem um sentimento muito ruim em relação ao que vai acontecer no ano que vem. Então, os políticos que aderirem, os políticos que entrarem nesse projeto, eu não tenho dúvida nenhuma, vão pagar um custo político muito alto. A União Brasil pode aderir? Pode, mas ontem eu escutei rumores exatamente na direção contrária. Existem movimentações para formar um bloco de oposição como nunca existiu neste país, não só em tamanho, mas também em determinação de evitar que aconteça no Brasil muitas coisas que aconteceram no passado em governos anteriores do PT. Eu diria que hoje existem duas correntes nas pessoas com quem eu falo. Uma diz
é que o cenário é apocalíptico, que o que a gente pode esperar para o ano que vem é uma repetição piorada do que a gente já viu quando o PT estava no poder. Outra que diz, não, eles não vão conseguir, mesmo que queiram, fazer o que já fizeram, justamente pela existência de forças de oposição organizadas e apoiadas por um sentimento da maioria das pessoas. E aí eu encerro meu comentário lembrando de alguns dos desafios, salvo engano meu, por exemplo, a redução dos preços da gasolina acaba dia 1º de janeiro. Então, já no primeiro dia do próximo ano, vai haver uma grande subida da inflação. Como o Congresso só começa a funcionar no dia 1º de fevereiro, pelo menos 2 meses vão ser necessários para equacionar diversas questões que são críticas para a economia. Amanda, é surpresa ou a política é assim mesmo? Muitos partidos parlamentares que eram distantes ou quase até mesmo oposição de Lula, agora que ele e a equipe foram eleitos, vão se aproximando aos poucos. Com quais intenções? Bom dia, Adriana, Thiago, Mota, bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes. Eu vejo exatamente da maneira contrária do Mota. Vejo que há uma grande disposição em negociar, quase como que uma reabilitação da política. Aos poucos, esse barulho, essa confusão, esse tumulto excessivamente ideológico vai baixando e vai dando lugar às negociações, ao diálogo e às decisões que devem ser tomadas pelo bem do país e não só a oposição pela oposição, mas pensando em pautas comuns que interessem ao país. E aí é que chegamos, por exemplo, à PEC da transição, que na prática até põe fim ao governo Bolsonaro, um fim prematuro, um fim precoce, porque o que temos é a equipe de transição do novo governo eleito, que representa a expectativa de poder, negociando com o atual Congresso, que também tem interesse em compor com o futuro governo, justamente por essa expectativa de poder e porque já está no radar de todos a próxima eleição mais importante, que é a eleição para as presidências da Câmara e do Senado, ou seja, para as presidências do Congresso. E tanto Pacheco quanto Lira têm interesse em manter seus cargos. E é nesse diapasão, é nesse ambiente que se dará um diálogo, uma conversa na semana que vem entre o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e Lira, que, aliás, o aliado de primeira hora do Bolsonaro, foi o primeiro a reconhecer publicamente, o primeiro presidente poder a reconhecer publicamente a vitória de Lula ainda no domingo à noite e fazer uma ligação a ele. E o Lula, como raposa velha que é, político muito experiente, atendeu de forma afável o telefonema de Lira, disse que eles terão uma longa conversa na semana que vem e ainda perguntou pela saúde do pai de Lira, que, aliás, gosta muito de Lula. Eles têm uma boa relação de muitos anos. É assim que a política se dá, é nesses termos, é nessa base, é na base da negociação. Corre-se o risco, inclusive, de você não ter uma oposição representada por um partido ao governo Lula no começo do ano que vem, nem mesmo pelo PL, que é o partido do presidente da República, porque haverá uma parcela do PL, do Partido Liberal, comandado por Valdemar Costa Neto, que, assim como ele, é feita de políticos profissionais, pelo menos metade ou quase metade do partido, que talvez esteja disposta a negociar com o governo eleito. Esse é o tamanho do magnetismo que exerce o poder. E aí, nessa base, temos provavelmente o apoio de União Brasil ou de parte da União Brasil. Quando a gente fala dos partidos, obviamente sempre haverá oposição interna dentro desses partidos, principalmente das figuras mais ideológicas ou que se elegeram com base na onda bolsonarista. Essa oposição haverá oposição representada pelo presidente Bolsonaro, haverá oposição representada pelas ruas. Tudo vai depender muito de como se dará, em que base se dará essa negociação, se será feita de uma forma suficientemente inteligente e eficaz pelo PT, a ponto de atrair para sua órbita de atuação líderes que já estiveram com Bolsonaro, e para eles não vai ser grande problema, porque o Centrão é sempre governo, é sempre governista. Para eles interessa estar perto do poder, da mesma forma que negociaram com Bolsonaro, que, aliás, passou o primeiro ano, mais de um ano de governo, sem ter base aliada e, por isso mesmo, com dificuldade em passar suas propostas, projetos, premido por ameaças, centenas de ameaças de impeachment, só conseguiu, de fato, tocar seu projeto quando montou uma base aliada. O Lula, que é sabido politicamente, já vai largar montando essa base aliada. É isso que a sua equipe de transição começou a fazer em seu nome, já a partir dessa semana, e ele fará pessoalmente a partir da semana que vem, quando termina essas curtas férias e vai a Brasília. Mota quer complementar.
Sim, olha só. Agora tem conversa. Agora é pelo bem do país. Até semana passada era um consórcio de mídia atacando o presidente o tempo inteiro, era um consórcio de pesquisas toda hora dizendo que o presidente ia perder e o consórcio dos tribunais toda hora tirando uma decisão, não só contrária ao presidente e aos seus apoiadores, mas contrárias à Constituição. Ainda está acontecendo perseguição ao presidente e aos seus apoiadores. Olha, os apoiadores do presidente são, no mínimo 58 milhões de pessoas. Essa base de negociação, que agora é tudo negociação, mas essa base de negociação ainda é a demonização de mais dessa metade da população que apoia o presidente Bolsonaro. Vamos esquecer, não. Vou lembrar que todo dia, até a censura trouxeram de volta. Mas era só até as eleições? Não era, não. Entrem nas redes sociais agora e vejam a quantidade de pessoas que continuam canceladas, censuradas, as postagens retiradas. Mas agora tudo mudou, agora é fofura, agora o PT vai atuar de forma inteligente e eficaz, agora todos os políticos vão aderir a esse projeto maravilhoso descrito pelo vice-presidente eleito como um retorno ao local do crime. Vamos aguardar para ver. O primeiro que, inclusive, cumprimentou ontem pelo retorno ao local do crime foi o próprio presidente Bolsonaro, que se deslocou do Palácio da Alvorada, foi até o Planalto, fez muito bem em ter essa atitude e conversar com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que se encontrava naquele momento no Planalto, depois de uma reunião com o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Isso se chama política, Mota. Não é ninguém contra ninguém, ninguém está contra 58 milhões de pessoas, até porque eu tenho certeza que essas 58 milhões de pessoas querem voltar às suas vidas normais, tem interesse em ver projetos, aprovações, reformas importantes para o país serem aprovadas no próximo governo. Isso se chama política. Política tem que ser feita sem tanto alarido, sem tanto tumulto, sem tanto barulho ideológico. Isso sempre foi provocado pelo próprio presidente Bolsonaro. Era justamente quando ele baixava esse barulho excessivo que projetos importantes conseguiram ser aprovados e justamente com base na política profissional exercida, representada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Sem isso, não é capaz de aprovar nada, nem de fazer nada avançar. O que a gente está vendo agora é uma reabilitação da política. Ninguém vai enaltecer, elogiar esse governo como se só fosse tomar medidas corretas. Claro que não. Tema por tema, a gente vai criticar algumas, elogiar outras e vamos fazer o jornalismo justo e necessário, crítico, distanciado do poder, e é assim que deve ser. Mas você não pode achar que você vai viver 4 anos só tendo manifestações nas ruas. Isso provavelmente não vai acontecer porque as pessoas não têm nem tempo, nem disposição para isso. A vida tem que voltar ao normal. E esse governo precisa pregar, e largou pregando uma relativa pacificação e unificação do país. Não vai ser fácil, não acho que não haverá oposição, mas o que se começa fazendo é tentar, diferentemente do que acontece nas ruas, tentar formar uma base aliada, uma grande concertação no Congresso Nacional. Isso será essencial para aprovar projetos importantes para o governo que foram projetos, promessas e compromissos de campanha eleitos pela maioria da população, mais de 60 milhões de eleitores. Olha, você falou que o presidente Bolsonaro já atravessou a rua para cumprimentar o Alckmin. Esse é o ditador autoritário que você criticava todo dia, dia sim, dia também, né? O ditador que ia tomar o poder, que estava planejando um golpe. Ele atravessou a rua para cumprimentar o seu adversário, que até pouco tempo era adversário do atual eleito, né? Eu quero lembrar só aqui, Amanda, ontem você se referiu anteontem, aos manifestantes que foram à rua como arruaceiros. Está gravado em vídeo. Tá? Uhum. Política. Repito. Deixa eu terminar, Amanda, por favor. Política se faz dentro do Estado de Direito. Não foi o que aconteceu no Brasil nos últimos meses. Você falou que a política profissional tem que entrar em jogo agora. Essa política profissional que está entrando em jogo agora, ela chegou ao poder apoiada por forças que deveriam ser neutras e que entraram no jogo.
Isso é óbvio, patente e não vai ser esquecido. Essa história da vida voltar ao normal, você tem que falar isso para os milhões de pessoas que não aceitam o que aconteceu nos últimos meses no Brasil, que estão com isso engasgados na garganta. Vida normal não é ver retornar ao poder essa turma, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Agora, eu vou terminar isso aqui só dizendo uma coisa. Nessa negociação aí que está se estabelecendo, fica um conselho para os políticos. Não esqueçam o povo. Tá? O eleitor não é um mero detalhe. Se 60 milhões de pessoas votaram por esse novo governo, 95 milhões não votaram. Além dos votos do presidente Bolsonaro, tem os nulos, os brancos e as pessoas que nem se deram ao trabalho de votar. Só recomendo aos políticos, não esqueçam isso. E o que você sugere, Mota? Travar o país pelos próximos 4 anos? Não aprovar nenhuma pauta, fazer uma oposição sistemática na rua? Ou então, talvez, eu não sei, dar um golpe, pedir intervenção militar em frente a quartéis generais, que é o que algumas pessoas saíram para fazer nas ruas na última quarta-feira? Quem obstrui vias, contrariando mandados judiciais, decisões da justiça, são arruaceiros, sim. Quem impede que remédios cheguem ao seu destino, que vacinas cheguem ao seu destino, que alimentos cheguem ao seu destino e provocam um enorme prejuízo ao país e à economia, são arruaceiros, sim. Aliás, eram pessoas criticadas por você, ou seriam criticadas por você se fossem da esquerda até outro dia. Pessoas que obstruem vias, impedem o direito de ir e vir. A que nome a gente dá a essas pessoas? Que nome a gente dá? Que não querem respeitar o resultado da eleição, uma eleição legítima, segura, acompanhada por observadores nacionais e internacionais, sem uma evidência, sem qualquer sinalização de fraude, sem qualquer sinalização de irregularidade. Pessoas que tentam impedir o direito de ir e vir, a que nome a gente dá a essas pessoas que insistem em obstruir vias? Olha, Amanda, o nome que você dá a essas pessoas é escolha sua. Eu só peço a você que respeite o direito constitucional das pessoas de se manifestarem e respeite a nossa audiência, que é, eu garanto a você, constituída em grande parte ou na sua esmagadora maioria por pessoas que estão dividindo esse sentimento de angústia, de achar inacreditável o que está acontecendo. Quanto a que sugestão eu dou, não é meu papel dar nenhuma sugestão para ninguém. Isso fica para os nossos líderes políticos. Eu só dou um conselho a eles. Não esqueçam o eleitor, não esqueçam o povo.